Olá pessoal, tudo bom? Deixa eu ver se eu tô bem aqui. Tô? Tá, penteei o cabelo, penteei a barba. Tudo bom, pessoal? Olha só, vou pontuar algumas coisinhas. A professora Cleusa vai mandar uma atividade agora sexta-feira para vocês, de educação física. Então, assim, alguns alunos reclamaram, né? Pô, professor, chega, cara, só fala em pandemia, só fala em quarentena e pai. Bom, pessoal, primeiro, né, eu queria pontuar isso, que a nossa disciplina, a educação física, ela está na escola para a promoção da saúde, né, a promoção da higiene e ensinar isso às crianças, né, e aos adolescentes. E isso é uma coisa que é um assunto emergente agora, né, emergente no sentido de estar emergindo, emergiu na sociedade e simplesmente está imobilizando o mundo. Não é só a nossa escola, não é só a nossa Atlântida Sul, não é o Osório, é todo o mundo. Né? Então, o professor de educação física precisa tratar desses assuntos. Né? É o assunto que justifica a disciplina de educação física na escola. Então a gente estudou na primeira aula online, né, na primeira aula à distância que a gente fez, a gente estudou higiene. Né? Se vocês forem resgatar lá os assuntos tratados, a gente estudou higiene na primeira aula, né? Depois tentamos ver o que é saúde, como se mantém a saúde, né? Um equilíbrio de uma série de fatores, né? E o mais difícil de manter equilibrado atualmente é nessa quarentena, nesse afastamento que a gente está necessitando viver, é a saúde mental, né? Então eu dei bastante importância nas aulas para essa coisa da saúde mental, né? Mas eu não descuidei de outros assuntos. Por exemplo, quando as Olimpíadas foram canceladas, né? A gente estudou as Olimpíadas, viu? Se tiveram outros momentos que foram canceladas, por quais razões, né? Nas outras grandes pandemias do mundo que teve, elas não foram canceladas porque não foi ano olímpico, né? Não foi ano de Jogos Olímpicos. Mas senão teriam sido canceladas. Né? A pandemia de 1918 foi muito pior que a atual, muito pior. Né? Depois o racismo também, a gente estudou o racismo quando deu aquele evento do George Floyd, né? Estudou o racismo no esporte, como ele se manifesta e como ele está capilar na nossa sociedade, né? Bom, daí, mas só que agora eu considero, né, que o assunto já está aprendido, né? A própria televisão se encarrega de ensinar toda hora, né, como se faz a higiene das mãos, como se faz a higiene, né, higiene de manter a saúde, né, de como manter a saúde. Então, manter o afastamento social, manter a limpeza das mãos, né, não botar as mãos na boca e nos olhos e tal. Isso daí são questões de higiene. Assim como usar talheres, né? Lavar as mãos antes de comer. São tudo matérias que a gente aprende na escola para não ter doença, né? Então, tomar banho todos os dias, aquelas coisas. Bueno, então a gente vai voltar a fazer o que a gente estava fazendo no começo do ano antes da pandemia, né? Que era estudar, voltar aos assuntos comuns da educação física, né? É claro que nesse momento a gente não vai estudar as regras do futebol. É ridículo isso, seria uma irresponsabilidade minha se eu não tratasse dos assuntos pertinentes à pandemia, né? Então mas só que a gente vai voltar a falar aos poucos de outros assuntos, né? Então eu queria voltar agora, antes, vocês lembram no começo do ano, que a gente estava falando de Base Nacional Curricular Comum, né?
Houve, perdão, houve uma série de modificações, né, na base nacional, e foram introduzidas nas escolas agora uma série de assuntos, e a educação física foi grandemente afetada, né? A introdução das atividades de aventura que a gente começou a fazer, algumas pessoas já tinham até entregue o cartaz, né, dessas atividades de aventura. E a Base Nacional Curricular Comum, ela tem então competências gerais, né? A base fala em competências gerais, que é o quê? O que os educadores querem que as crianças tenham ao sair da escola, né? Quais as competências que os adolescentes têm que ter quando saem da escola. E daí eu pedi para agora, nessa atividade dessa semana, eu pedi para vocês, então, procurarem nessas competências gerais que a gente estudou, né, algumas palavras, por exemplo, cooperação, né, competição, colaboração, ética, partilha, né, algumas palavras nesse sentido. E ver se tem, né, ou não tem. Então, e pedir para debater, então, nessa atividade dessa semana, pedir para debater com os pais de vocês sobre o assunto. Será que a escola quer que vocês aprendam a cooperar ou competir, né? Então a gente vai ver nas competências gerais se a gente encontra alguma coisa relacionada a isso, né? E para que serve a escola? É para construir uma sociedade melhor, né? A gente está sempre tentando construir uma sociedade melhor. Então, uma sociedade que não tenha doença, né? Que não tenha pessoas excluídas, que não tenha pobres, né? Então, não só na Base Nacional Curricular Comum, mas também na nossa própria Constituição Federal, né? Nas leis básicas do país, né? O que se fala, se é para competir ou se é para cooperar, né? Então, se fosse para aprender a competir, era a lei da selva, né? Salve-se quem puder, o melhor que se salve, né? Mas não é assim. A gente tem que perceber que a gente aprende na sociedade organizada, a gente aprende a cooperar, a obedecer regras, a obedecer leis, né? E aqui agora nessa pandemia está provado isso. A gente tem que cooperar com uma série de coisas, né? Não tem que usar máscara na rua, né? Tem que, quem puder ficar em casa, que fique em casa, né? A gente está fazendo esse esforço. A escola está totalmente mobilizada para isso, né? Para que vocês fiquem em casa. Estamos fazendo um esforço grande sobre isso. E eu vou fazer um videozinho depois especial sobre os alongamentos de praxe e o burpee. Porque eu percebi claramente que tem muita gente que não lembra os alongamentos de praxe, né? Eu pensei que já estava evidente, porque a gente repete, é uma rotina de alongamentos, né? A gente repete toda a aula, a gente repete os alongamentos, e o burpee eu introduzi agora porque a gente está engordando. E não estamos conseguindo fazer as atividades de educação física comum, né, que são aquelas movimentadas de jogos e esportes e ginásticas, né, que a gente fazia normalmente, né? Então a gente acaba engordando, a gente está mais paradão em casa, né? Então a gente tem que ajudar na limpeza da casa, ajudar no cozinhar, ajudar no que tiver para fazer aí, tiver a oportunidade de fazer atividade física, ótimo. Então é isso, pessoal. As atividades estão da semana que vem. A professora Cleusa vai mandar, e a educação física então vai tratar sobre BNCC. Falou! Falou!